Alguns cavalos, eles vão apresentar uma distância de fuga maior em relação aos outros. Esses animais, eles exigem mais atenção durante o adestramento. A distância de fuga é aquela distância máxima que o animal permite que a pessoa chegue. Ou, desculpa, a distância mínima que ele permite que a pessoa chegue. Então, a pessoa vai chegando, se aproximando do cavalo, até que o cavalo recua. Essa é a distância de fuga. Quando se está aproximando a um animal que se caracteriza com uma grande distância de fuga, ou seja, que a pessoa não precisa chegar muito perto para o animal já começar a recuar, existe a recomendação de que essa aproximação ela seja realizada em zigue-zague, para conseguir preencher os dois campos visuais. Porque o cavalo, diferente da gente, a gente tem os olhos centralizados, o cavalo tem os olhos laterais, então os campos visuais dele são um pouco diferentes. Então, se a pessoa se aproxima fazendo um zigue-zague, a tendência é que se consiga reduzir um pouco essa distância de fuga. Uma outra questão que é importante em relação à interação com os animais é sempre iniciar essa interação sem olhar diretamente, olhar fixamente pro animal. Eles não gostam desse olhar fixo, olho no olho. Né? Animal nenhum, em geral, gosta, os equinos muito menos. Uma outra questão relacionada ao contato físico com um animal que tenha maior reatividade, sempre tocar o animal aos poucos, não chegar tocando com tudo. Sempre devagar, tocando devagar, para conseguir permitir que se consiga perceber quais são as regiões do corpo desse animal que são mais sensíveis, para evitar essas regiões, evitando assim que esse animal reaja de uma forma mais brusca. Um outro aspecto que é muito importante em relação aos equinos é que sempre se deve manter o foco no animal. Como eles são muito sensitivos, quando a gente perde o foco no animal, ele geralmente perde o foco na pessoa que está conduzindo e deixa de obedecer aos comandos. Então, enquanto a pessoa está montando um animal, ela deve manter o foco máximo possível no animal para evitar que isso aconteça. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração também é que os cavalos, alguns cavalos, eles podem demorar muito tempo, semanas ou até meses, para responder a ensinamentos positivos. Então, é necessário em alguns animais muita cautela, muita calma para se conseguir um bom adestramento. Uma relação saudável tem que ser estabelecida para que se tenha um animal seguro, educado e parceiro. Passando agora então para a ecoterapia. Tá? Vamos falar um pouquinho da cronologia da ecoterapia. Os primeiros cavalos que foram utilizados em tratamentos terapêuticos, existem registros de mais de 2.000 anos na Grécia Antiga. Eles já usavam cavalos para tratamentos de seres humanos. O Hipócrates, que é considerado como o pai da medicina, ele se refere à ecoterapia no livro dele Das Dietas, como sendo a ecoterapia um fator regenerador da saúde. Já na era moderna, a ecoterapia começou a se tornar mais popular logo depois da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados que voltavam da guerra com sequelas físicas e mentais, eles eram colocados para cavalgar para tentar reduzir essas sequelas, para tentar melhorar a condição física e clínica dessas pessoas. Tá? Então, após a Primeira Guerra Mundial, foi no início do século XX, é que se começou a usar mesmo com maior intensidade, com maior seriedade, a ecoterapia. O primeiro centro de equitação
que foi desenvolvido para pessoas com deficiência nos Estados Unidos foi criado em 1967. E no Brasil, a ecoterapia passou a ser valorizada a partir de 89, inicialmente em Brasília. A técnica foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma técnica médica em 1997. E atualmente, a ecoterapia é praticada em mais de 30 países. O que é ecoterapia? A ecoterapia é um método terapêutico que vai usar o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, visando desenvolvimento biopsicopessoal de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Então, na ecoterapia, se abrange as áreas de saúde, educação e equitação também. Tá? Então, a pessoa pode se tratar de um problema de saúde, a gente vai ver quais são. Ela pode participar de um processo educativo e ela pratica equitação também. Quais as indicações da ecoterapia? Para algumas doenças genéticas, doenças neurológicas, sejam elas adquiridas ou inatas, né? Ortopédicas, doenças musculares, doenças clínico-metabólicas, doenças hormonais em geral, para tratamento de sequelas de traumas e de cirurgias, em doenças mentais, em distúrbios psicológicos e comportamentais, também em distúrbios de aprendizagem e linguagem. Aqui, então, entraria a questão da educação. Como se faz a seleção de um cavalo que vai ser utilizado para a ecoterapia? Não é qualquer cavalo que pode ser utilizado. Então, quais são as exigências para a seleção de um cavalo? A primeira delas é a docilidade. O animal tem que ser dócil, ele não pode ser estressado, ele não pode se assustar com movimentos bruscos ou com um toque mais forte, não pode se assustar com gritos, né? Lembrando, pessoas com distúrbios psicológicos fazem uso da ecoterapia, tá? Então, essas pessoas têm comportamentos muitas vezes que a gente não consegue prever. Então, esses animais têm que ser extremamente dóceis e têm que estar acostumados com isso. Eles não podem reagir a esse tipo de comportamento agressivo ou exacerbado de uma pessoa que está em tratamento. Tá? Essa docilidade, ela também age não só com uma relação de segurança para o paciente, mas também para acalmar o paciente. Quanto mais dócil é o animal, mais calmo vai ficar o paciente. Ele precisa passar por um treinamento, tá? Ele tem que realizar determinados movimentos, dependendo de qual a finalidade do tratamento da pessoa que está se utilizando dessa terapia. Ele precisa estar apto a realizar determinados movimentos. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Paradas e partidas precisas, passos pequenos ou grandes. Ele tem que ter uma diversidade de trote também, ele não pode fazer um tipo de trote só, porque dependendo do paciente ele pode exigir um determinado trote. Impulsão e engajamento maior ou menor. Tá? Então o treinamento é fundamental para um cavalo poder ser introduzido num processo de ecoterapia. Ele tem que ter uma estatura mediana, ele não pode ser muito pequeno nem muito grande. O ideal para a ecoterapia é que não seja um cavalo com mais de 1,60 m na cernelha, no ombro. Tá? Então, essa é a altura ideal para facilitar com que o paciente possa subir nesse animal com relativa facilidade. A estrutura do dorso, ela tem que ser adequada à estrutura física de cada paciente, principalmente levando em conta o ângulo de abertura das pernas do paciente. Isso vai promover um relaxamento e conforto do praticante. Então, não pode ser um cavalo nem muito magro, nem muito gordo, e dependendo do paciente, pode-se ter que escolher um ou outro cavalo de acordo com essa estrutura de dorso.
Um outro fator importante é a regularidade na movimentação desse animal. Ele precisa ter um movimento tridimensional, coerente e regular. Além disso, o tamanho das passadas e do trote tem que ser regular para permitir, principalmente nesses casos de recuperação de traumatizados, pessoas com lesões neurológicas, o trote tem que ser um trote sempre regular, né? Movimento tridimensional são os movimentos para frente e para trás, para cima e para baixo, e para um lado e para o outro. Tá? São 3 dimensões. A saúde, claro, tem que estar em dia, vacinação, vermifugação, o animal tem que estar sempre limpo, banhado, a alimentação sempre em dia, o animal tem que estar sadio, né? As condições de higiene têm que ser impecáveis. Muitas vezes a pessoa que está se tratando com a ecoterapia, ela tem uma deficiência imunológica, ela tem maior tendência de desenvolver alguma doença, então esse animal tem que estar altamente higienizado. Então a questão dos movimentos tridimensionais da andadura do cavalo. São 3 eixos distintos, como eu falei, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e para trás. Esses estímulos eles são chamados de somatosensorial, que tem a finalidade de desenvolver o controle postural do praticante, pelo estímulo dos substratos de controle motor local. Tá? Então, o paciente ele tem que estar equilibrado em cima do cavalo. Os estímulos proprioceptivos, que seria para desenvolver o equilíbrio do praticante, através do controle motor postural e não local. Tá? As reações de ajuste, a pessoa se ajustar em cima do cavalo de acordo com o seu movimento. De defesa, de se defender de eventualmente um movimento mais brusco, alguma coisa, ele conseguir se equilibrar. Tá? E de endireitamento corporal, de acordo com o movimento que o cavalo faz, a pessoa tem que se endireitar no corpo do cavalo. E os estímulos vestibulares, para aperfeiçoar o assento do praticante sobre o cavalo, através do estímulo do controle motor global, do equilíbrio global, como um todo. Tá? Então são esses 3 estímulos que são importantes na terapia, na ecoterapia, levando em conta os movimentos tridimensionais. A ecoterapia ela é aplicada através de programas individualizados, ou seja, cada paciente tem um programa específico para ele, e isso é organizado de acordo com as necessidades e as potencialidades, as possibilidades do praticante e a finalidade do programa, onde se quer chegar com esse programa. Os objetivos a serem alcançados, eles têm 2 ênfases, a ênfase especificamente terapêutica, né, no tratamento de alguma enfermidade, ou com fins educacionais ou sociais, naquelas pessoas que têm problemas psicológicos, dificuldade de aprendizado, né, aí aplicando técnicas pedagógicas sempre aliadas às terapêuticas, para haver uma integração ou uma reintegração sociofamiliar. Pacientes com dificuldade cognitiva, como os autistas, as pessoas com outro tipo de dificuldade cognitiva, a finalidade normalmente é educacional. Hipoterapia. Qual é a diferença de ecoterapia para hipoterapia? A gente já viu que na ecoterapia existem área de saúde, educacional, psicológica. Na hipoterapia é apenas na área de saúde, para pessoas com deficiência física e ou mental. Nesse caso, o praticante ele não tem condição de se manter sozinho no cavalo. Ele precisa de uma pessoa que o acompanhe, ou mais de uma pessoa. Então precisa de um auxiliar guia, que vai puxar o cavalo, e na maioria dos casos também um auxiliar lateral para ficar cuidando para aquela pessoa não cair do cavalo. Né? A ênfase dessas ações, ela sempre é, no caso da hipoterapia, dos profissionais da área de saúde. Então, sempre há a necessidade na hipoterapia da presença de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional ou de um educador físico, a pé ou montado,
para a execução dos exercícios programados.